Louvado seja o Senhor. Bem-vindos a cada um no estudo bíblico desta noite em nome de Jesus. Oro que a palavra de Deus alcance a cada vida esta noite. Para que nos abra os olhos para vermos o que não víamos antes e sabermos o que não sabíamos antes e o gozo do Senhor seja a nossa força. Ao aprendermos, que nos faça ser aprovados, que maneja bem a palavra de Deus, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Que a palavra aproveite a cada um nesta noite em nome de Jesus. Oremos juntos. Pai, te agradecemos pelo estudo bíblico. Glorificamos o teu nome por nos trazer juntos para um bom propósito. Oramos, Senhor, que poderosamente esteja presente no nosso meio em nome de Jesus. Oramos para que alumie a cada um de nós. Faça a cada um, seja beneficiário da palavra em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que ao sermos participantes da palavra, a bênção do estudo da palavra venha sobre cada vida. Em nome poderoso de Jesus oramos. Deus que vos abençoe, podemos assentar. Aprendemos a partir de São João, Evangelho de São João. Estamos lendo a partir do capítulo 21, verso 6. João capítulo 21, verso 6. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Venha ao verso 9. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. No verso 12, disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Ao olharmos os versos desta noite, o verso 1, 6, capítulo 21, verso 6 a 18, aprendemos no que Jesus fez nesta aparição, numa aparição gloriosa depois da sua ressurreição aos seus discípulos. Este era um tempo que foi gravado, que lhes apareceu. No verso 12 é muito significante. Jesus lhes disse: vinde e jantai. Era um grande privilégio e era também a fonte de força para beber, comer e jantar com Cristo. Comendo, bebendo, jantar com o Cristo ressurreto. Lembra-se de que Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. E para Tomé era uma grande surpresa, uma grande maravilha, um grande privilégio, que aquele que lhe referiu como Senhor meu, Deus meu, agora diz: vinde e jantai. Pedro entendeu, Tomé entendeu e outros discípulos também entenderam que comiam, jantavam com Deus, Ele mesmo. Pode te surpreender comer, beber e jantar com Deus, Ele mesmo. Voltemos para o Antigo Testamento, em Gênesis, capítulo 18. Em Gênesis, capítulo 18, estou lendo o verso 1. Gênesis 18, verso 1. Depois apareceu-lhe o Senhor, significa que ao Abraão, nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, e levantou os seus olhos, falando de Abraão, e olhou, e eis que três varões estavam em pé junto a ele, eram os anjos, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: meu Senhor, entendo agora. Deus apareceu a ele. O Senhor apareceu a ele e disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Agora, a história continua. Então, quando veja ao verso 7, no verso 7 diz:
E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. Olha para isso. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, perante o Senhor, perante aqueles 3 anjos, e ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore. Me digam que estão a apanhar lá, e comeram. Então, o que aprendemos hoje, que veio aos discípulos, Pedro, Tomé, e também o resto deles, é a repetição disto. Aqui é o Deus Todo-Poderoso que apareceu a Abraão e disse: comeu ali, comeu. Verso 13. E disse o Senhor a Abraão, depois de comer o que tinha preparado, e o Senhor disse a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei eu a ti. Eu, Deus Todo-Poderoso, estava lá e comeu com Abraão daquilo que preparou e disse: neste tempo, no próximo ano, eu estou aqui agora, voltarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Jantando com o Senhor, jantando com Deus Todo-Poderoso, traz bênção. Daí que Jesus disse aos seus discípulos: vinde e jantai. Era uma porta aberta, não é somente para comer, mas ter comunhão, não somente jantar, mas para ser abençoado de uma forma supernatural. Quando jantares com o Senhor hoje, na sua palavra, bênçãos supernaturais virão sobre a tua vida em nome de Jesus. Viemos a Êxodos capítulo 24. Êxodos capítulo 24. Aqui estamos lendo estou lendo o verso 9. Êxodos 24, 9. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel. Pensa nisso, de que estes homens em Israel, Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos dos filhos de Israel, disse, viram o Deus de Israel. E debaixo, não na sua plenitude da glória, mas viram a ele. Ali era uma vista. Diz, e debaixo dos seus pés havia como uma obra de pedra de safir, e como o parecer do céu na sua claridade. Eles lhe viram na sua glória, na sua majestade e na sua claridade, e disse, porém ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas me digam alto, e se crês na Bíblia, eu digo viram, e digam-me o resto desse verso, e comeram e beberam. Comer e beber, jantar na presença do Deus Todo-Poderoso. Aconteceu, então, Jesus Cristo, na sua tarefa ministerial terrena. Olhamos para Lucas 12. Em Lucas 12, lhes disse que no reino, quando chegamos do outro lado e formos ao reino, comendo e beber e jantar com Deus Todo-Poderoso, então será o fim. Então somos ditos em Lucas 12, estou lendo o verso 35, Lucas 12, 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir. Imediatamente, olha para este verso 37, bem-aventurados aqueles servos, os quais o Senhor, quando vier a estar vigiando, em verdade vos digo que ele se cingirá ele mesmo e os fará assentar me digam alto aí, à mesa, e chegando-se
os servirá. Entendam, quando chegamos lá, do outro lado, quando chegamos no reino de Deus, Cristo Ele mesmo, o Senhor da glória, Cristo Ele mesmo, o Cristo reinante, ressuscitado, significa que Ele servirá o seu povo e nós jantaremos com Ele. Ainda continuará a ser no futuro, aconteceu no passado em Êxodo e Gênesis, agora ainda vai acontecer no futuro. Jesus Cristo, o Senhor ressuscitado, lembre-se, quando comiam, disse: vinde e jantar, não é somente o produto das suas mãos, não é parte da sua pesca, porque no tempo em que saíram do mar, viram a ele, e antes de até trazer o seu peixe, disse: vinde e jantar. Havia ali pão, onde apanhou, ele veio, trouxe do céu o pão dos anjos. Eu dou graças a Deus, porque quando o tempo chegar no reino dos céus, eu estarei lá e tu estarás lá, jantaremos com ele em nome de Jesus. Posso ouvir um homem da igreja? Olha, Lucas 22, estou lendo aqui o verso 16, Lucas 22, verso 16. Depois de comer e jantar com o Senhor, será o fim. Por quê? Por causa do prazer do céu, por causa da graça de Deus, por causa da bondade que o Senhor vai revelar. Olha para isso no capítulo 22. Porque vos digo que não há comerei mais até que, diz, eu estou tomando a ceia convosco, participo isto convosco agora vou para o céu e não participarei mais convosco até que se cumpra no reino de Deus. Eu jantarei com ele. Olha o verso 18, porque vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. Venha e jantai. Irá se cumprir de uma forma supernatural quando chegarmos do outro lado e o Senhor jantará conosco. E nós jantaremos com o Senhor. Olha o verso 28. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino como meu Pai me destinou. Para quê? Me digam. Para quê? Me digam. Para que comais e bebais à minha mesa no meu reino. Ainda está no futuro. E vem. Eu oro que serás participante disso em nome de Jesus. Estamos a olhar a Apocalipse, capítulo 2, Apocalipse capítulo 2. Estou lendo o verso 7. Estamos olhando o que vai acontecer no futuro, quando Cristo estabelecer o seu reino. Veremos o que vai acontecer no futuro, depois de os mortos ressuscitar e formos arrebatados e encontrar com o Senhor. Veja o que vai acontecer do outro lado. Dizem, em Revelação capítulo 2, 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha para isso. Ao que vencer, dar-lhe a comer. Àquele que vencer, eu lhe darei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Olha o verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, estou olhando aquele dia, espero aquele dia. E eu creio que estás a esperar olhando para aquele dia e a bênção de Deus vai alcançar a nossa vida hoje e estarmos preparados para jantar com Ele naquele outro lado. Estamos a olhar Revelação 19, 6. Apocalipse 19, 6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que
se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas. Há um assentar e comer, há uma celebração aos que são chamados às bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés. Por isso que Jesus, depois da sua ressurreição, apareceu aos seus discípulos. Então, quando olharmos tudo o que aconteceu, ele conclui dizendo, vinde e jantai. Jantar com o Senhor é uma certeza da aceitação. Veja Pedro, Tomé e outros discípulos que tinham se desgarrado. E eles tinham ido a um sítio que não deviam. E Jesus disse, vinde e jantai, eu vos perdoo. Não olhem a vossa sujeira. Agora voltaram. Agora, primeiro, é a certeza da aceitação. 2, é o testemunho da comunhão. Veja, quando o povo do antigo, eles jantam e comem juntos, mostra a comunhão entre eles. Aqui está o Senhor que diz, vinde e jantai. É como lhes chamava para nova comunhão renovada. 2, era o sinal da comunhão. Número 3 dizia, coração a coração, mente a mente. Ele os amou e eles também lhe amaram e disse, esqueçam a vossa sujeira, a vossa apostasia, esqueçai. Agora vinde e jantai. Esse sinal de comunhão é o estabelecimento de amizade. Quando duas pessoas não podiam se ver face a face, um vai para esse lado, outro vai para o outro lado. Veja, quando se ajuntam e reconciliam-se, agora têm uma mente para mostrar que têm se reconciliado, agora estão em comunhão juntos, estabelecem a sua comunhão em comer juntos. Não só isso, era o compartilhamento de poder. Veja, Jesus Cristo, quando jantou com eles, prontamente lhes dava alguma coisa. Porque a comida é para nos fortalecer, é para nos dar a força. Então, ele trouxe a comida dos céus, disse, vinde e jantai. Era compartilhamento do seu poder, era a transmissão da força. Eles fortalecendo, eles encorajando, eram fracos na fé, não mostravam-se mais por causa da dúvida, querendo transferindo e transmitir a força para eles. Disse, vinde e jantai. Era uma impartação da virtude celestial de Cristo. Compartilhava com eles, compartilhava a sua suficiência com eles, porque ele queria impartar a virtude celestial para eles. Não só isso, ele lhes deu o prévio futuro do reino, demonstrando que eles, quando chegassem no reino, comeriam com ele, jantariam com ele. Lhes dava os prévios. Disse, vinde e jantai. Era o começo da comunhão do destino celestial. Iam àquele destino final e disse, esse é o começo, vinde e jantai. Esta noite estamos a usar este estudo no tema que diz, vinde e jantai. Olhando para estes versos, dividimos em 3 partes. 1. Características do comando do Cristo ressurreto. Vimos que Cristo deu o mandamento antes de ir à cruz. Agora, depois de ir à cruz e morrer, e ser sepultado e ressuscitado da morte, agora dá-lhes o mandamento. E queremos comparar o primeiro mandamento e o mandamento depois. Vermos as características do comando de Cristo ressurreto. Ponto número 2, o cuidado e a preocupação do Cristo revelado. Ele se revelou a eles. Estes discípulos que tinham dito, eu vou à pesca, eu também vou contigo, veio para se revelar a eles, e vimos o cuidado. Quando se revelou a ti hoje, irá cuidar de ti, irá preocupar-se de ti, fará provisões para ti de uma forma inexistível em nome de Jesus. O cuidado e preocupação do Cristo revelado. Número 3,
A chamada e compaixão do Cristo reinante. Chamada e compaixão do Cristo reinante. Voltando para o ponto número 1, as características do comando do Cristo ressurreto. Viemos a João, capítulo 21. João, capítulo 21, estou lendo o verso 6. E disse-lhes: vim, lançai a rede à banda direita do barco, e achareis. Lhes pediu antes, filhos, tendes alguma comida? Disseram, não temos. Agora lhes deu este mandamento: lançai a rede à parte direita do barco, e achareis. Que tipo de mandamento é este? Terá dado um mandamento similar antes? Sim, no começo do seu ministério. Na primeira vez, quando encontrou Pedro, é exatamente o começo que deu. Quando viermos a Lucas, capítulo 5, Lucas, capítulo 5, estamos lendo o verso 4. Agora, quando ainda falava, disse, e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Veja, o mandamento no primeiro e também depois da ressurreição é a mesma coisa. Aqui, por quê? Porque Jesus Cristo permanece o mesmo, e quando vens nas mesmas circunstâncias, o mesmo mandamento deu no passado, o mesmo mandamento está dando até agora. O Cristo ressurreto deu este mesmo mandamento. Então, veja o que Pedro disse: já temos trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas segundo a tua palavra, porque agora te faço meu Senhor, és meu diretor, és o meu capitão, rendo e submito-me a ti. O que não podia fazer naturalmente, o que não podemos fazer de qualquer forma ou de qualquer um. Eu sei do mar, sei do peixe, eu sei que há peixe lá. Então, temos trabalhado toda a noite, mas não apanhamos nada. Se há uma outra pessoa que me disser, não aceitarei, eu diria, olha, venha e faça sozinho. Mas, pela tua palavra, porque me disse, eu lançarei a rede, e quando fez, apanhou multidões. Ainda continua a acontecer aqui, que trabalharam toda a noite, não apanharam nada, e Jesus Cristo, a partir dos céus, aquele que ressuscitou da morte, Jesus que ressuscitou, lhes mandatou o mesmo mandamento, um mandamento similar, e obedeceram, foram da mesma maneira. O que é que nós dizemos? Dizemos, como Jesus permanece o mesmo, seu mandamento permanece o mesmo. O mandamento que deu antes da sua morte e o mandamento que dá agora, depois da sua ressurreição, comparando, são os mesmos. E se tem algum mandamento hoje para qualquer um que é diferente, que contradiz o mandamento que deu antes de morrer, isso é falso, não é de Cristo. É a voz do anticristo. E se era Cristo, seria o mesmo como disse antes. Deixa-me que eu vos mostre. Mateus 4, estou lendo o verso 18. Mateus 4, verso 18. Esse é o mandamento que deu antes e disse: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. Olha para isso. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. É o mandamento que deu antes, é o mandamento que deu a este outro lado, antes de ir à cruz. Que mandamento é o mesmo mandamento que continua a dar depois de ressuscitar da morte. Vem a João 21, João capítulo 21. Pedro, vendo a ele, disse, vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que serão? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. O que é que ele diz?
Disse antes, disse segue-me. E agora, depois da ressurreição, disse siga-me. Os mandamentos de Cristo continuam os mesmos, não mudaram. Estamos olhando Mateus 6, estamos lendo 33. Mateus 6, 33. Diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que mandamento é? Coloquem Deus em primeiro lugar. Coloquem em primeiro lugar o reino de Deus e amem mais a Deus do que qualquer outra coisa aqui na terra. Buscai primeiro o reino de Deus, deixa que seja a vossa prioridade, seja o número 1 na tua vida. Que não se compete com nenhuma outra coisa na tua vida, a sua justiça também na tua vida. Agora ele diz, em João capítulo 21, diz, neste outro lugar, antes da cruz, coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, dá prioridade a Ele na sua vida, buscai primeiro o reino de Deus, e eu amei mais Deus e mais o reino do que outra coisa aqui na terra. Ele continua a dizer, depois da sua ressurreição, João capítulo 21, verso 15, diz: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? Amas-me mais do que a todos estes peixes que você apanhou? Tu amas-me mais do que as coisas materiais da terra? Tem-me feito como número 1, tem-me colocado acima de outras coisas, tens amado o reino de Deus acima de outras coisas aqui na tua vida. Antes da cruz, antes da sua morte, diz: coloque Deus em primeiro lugar. Ame a Ele muito mais do que outra coisa na tua vida. Deixa que Ele seja o número 1 na tua vida. Agora, depois da sua ressurreição, disse Pedro: eu venho com o mesmo pedido, eu venho com o mesmo mandamento, eu venho com o mesmo comando. Temos que me amar mais do que todas as coisas de qualquer outro lado. Revelação capítulo 2, e vermos da glória, continua demanda o mesmo primeiro amor. E quando o primeiro amor não está lá, a pergunta é, e há controvérsia em nós. Revelação capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, 4. Diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Estão a ver? É o que acontece hoje. Qualquer que seja o mandamento que deu antes da morte, agora morreu, foi sepultado, ressuscitou, depois da ressurreição, continua a demandar a mesma coisa. Diz no verso 5, diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependerdes. Lembra, antes de ir à cruz, antes de morrer, o que ele mandatou a todas as pessoas que o seguiam. Olha para isso em Lucas capítulo 9, verso 60. O que demandou antes da cruz, o que demandou antes de morrer, continua a demandar hoje. Quer que entendamos como Cristo, que não mudou, seus mandamentos não mudaram. Como Cristo ainda não mudou, sua demanda aos crentes não mudaram. Como Cristo não mudou, o que demandou antes da cruz continua a ser a mesma demanda depois da ressurreição. Lucas 9, 60. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. É o que demandou antes da cruz. Tu, pois, vai e anuncia o reino de Deus. É o que demandou, ele comandou antes de ir à cruz. E a outro também, no verso 61, disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro aos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Disse, ele concentrou-se nisso. O que diz agora, depois de ressuscitar, é a mesma coisa que continua a dizer. Em Marcos 16,
neste capítulo de Marcos agora, ele ressuscitou da morte. O que ele diz, depois de ressuscitar da morte, em Marcos 16, 15, e disse-lhes, idem por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. É o que continua a demandar depois da ressurreição, depois de ressuscitar da morte, o Cristo ressurreto, os mesmos mandatos que demandou antes de ir à cruz, é exatamente no seu ministério terreno. Ele diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Continua a querer que façamos a mesma coisa pregando o evangelho hoje. Em Mateus 24, estou lendo o verso 42. Mateus 24, 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Olha, verso 44. Por isso, estáis vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Diz, vigiai. É o que disse antes. Foi à cruz. É o que disse antes de morrer. É o que ele disse antes de ir e pagar a penalidade dos nossos pecados. Agora que ressuscitou da morte, o que ele diz, porque disse vigiai antes, agora, o que é que diz neste tempo? Venha, Apocalipse 3, estou lendo aqui o verso 2. Apocalipse 3, verso 3. Verso 2. Ser vigilante e confirma os restantes. Essa é a revelação. Isso é depois da ressurreição. É depois da sua ascensão. Agora está a falar a parte dos céus. É a mesma coisa que disse antes de ir à cruz. Continua a dizer a mesma coisa. Vigiai e confirmai os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Esperava que rendesse bom serviço ao Senhor, o que ele tinha demandado antes de ir à cruz. E depois, ser depois perfeitos, como o vosso Pai que é perfeito. E depois da cruz, depois da ressurreição, nada mudou, continua a ser o mesmo Jesus. E diz, no verso 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Continua a ser, a esperar a mesma coisa hoje. Apocalipse 16, verso 15. Apocalipse 16, 15. Diz, antes de morrer disse vigiai, agora ressuscitou da morte, continua a dizer a mesma coisa. Ele ascendeu para o céu, continua a dizer a mesma coisa. Apocalipse 16, 15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurados aqueles que vigiam, bem-aventurado aquele que vigia, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Sim, para sumarizar isso, olha para Mateus 28. Mateus 28. O que Cristo mandatou antes da sua morte, continua a mandatar hoje, depois da sua ressurreição e depois da sua ascensão, agora que foi ao céu, continua a dizer a mesma coisa. Por quê? Porque ele não mudou. Por quê? Ele não mudou. Por quê? Ele não vai mudar. Por quê? Não pode mudar. Seus mandamentos são os mesmos até hoje como nunca. Lembra-te, ele disse. O que ele disse antes, continua a dizer o mesmo. Diz, permanecer e perseverar até o fim, continua a dizer o mesmo hoje. Nunca disse. Aquilo que disse, vigiai e orai, continua a dizer a mesma coisa. Ele disse, não pecas mais, que a coisa pior não acontece hoje, mais para ti. Continua a dizer o mesmo. Nem eu não te condeno, mas vai, não pecas mais. Ele disse, quando permaneceres na minha palavra e no seu amor, é exatamente o que ele diz hoje. Não disse ele, confessai o meu nome e pregou o evangelho, continua a dizer o mesmo hoje,
confessai o meu nome e pregai o evangelho. Lembra-te, ele disse que as vossas obras brilhem perante os homens para que vejam as boas obras e glorificam o vosso Pai que está no céu. Continua a dizer a mesma coisa hoje. Para muitos crentes hoje, deixa que a vossa luz brilhe e idem, pregai o evangelho e ensinar tudo quanto eu vos tenho mandado. Ainda continua a dizer a mesma coisa. E vão e digam a outras pessoas, preguem a outras pessoas, ajudem outras pessoas e lhes ensinem tudo quanto vos tenho mandado. Ele continua a dizer, alegrai-vos na perseguição, para que quando fordes perseguidos, no invés de se enterrar e esconder a vossa face na vergonha, disse, exultai quando sois perseguidos. Disse isso antes, continua a dizer a mesma coisa hoje. Disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Deixa que Deus esteja em primeiro lugar. Deixa que Ele tenha prioridade na tua vida e no vosso ministério. Continua a dizer a mesma coisa hoje. Disse, segui-me e eu vos farei até o fim. O que disse antes, continua a dizer hoje. Ele disse, fazei isso até o fim. Mateus 28, a partir do verso 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas, não subtraiam. Ensinai-as a guardar, não adicione. Ensinai-as a guardar todas as coisas. Não ensina coisa que Jesus não disse. Não tira 10%. Disse, ensinai a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Lembra-te, ele disse isso antes da sua ressurreição. Disse isso depois de ascender para o céu. Todas as coisas que vos mandei, todas as coisas que eu ensinei, todas as coisas que vos falei para a vida cristã, os preceitos, antes da minha morte, agora que ressuscitei da morte, e ensinei todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco até quando? Todos os dias, até a consumação dos séculos, e deixa que a igreja diga amém. Assim entendemos as características de Cristo, dos seus mandamentos. Esses mandatos não mudaram, permanecem os mesmos. Viemos ao ponto número 2 agora, o cuidado e preocupação do Cristo revelado. Voltamos a João, capítulo 21, João 21, estamos lendo 7. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Disse a mesma coisa antes, é o mesmo Senhor. Ele nos dá uma multidão de peixes para comer, é o Senhor. Ele sempre é o mesmo. Pelos seus mandamentos, podemos dizer que é o Senhor. Pelas suas características, podemos dizer que é o Senhor. Pela nossa preocupação pela nossa vida, pela manifestação do seu milagre, pode dizer, Ele é o Senhor. Agora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e prontamente viram a brasa prontamente, e Jesus, o Cristo ressurreto, no seu cuidado, na sua preocupação, na sua compaixão, na sua provisão, na sua preparação para ele, ele tinha feito já a brasa e um peixe posto em cima e pão. Antes de trazer o seu peixe, prontamente ele já tinha colocado o peixe sobre a brasa e pão. Não tinham pão, não tinham nada, mas Jesus trouxe isto. E disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e, sendo tantos, não se rompeu a rede. Vejam aqui o cuidado do Senhor.
este Cristo amado, e ele, na sua atitude de amar, o Cristo reinante, revelou o seu cuidado, revelou a sua compaixão, revelou a sua preocupação por todos os seus discípulos. O cuidado de Cristo para os seus, debaixo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, não é menos do que o cuidado de Deus para o seu povo no Antigo Concerto. Lembre-se, os filhos de Israel, debaixo do Antigo Testamento, o Pai lhes providenciou, o Deus Todo-Poderoso lhes providenciou, é o Antigo Concerto. Agora veio ao Novo Concerto. E o Deus da graça manifesta a cada um que crê para entrar no Novo Concerto. A pergunta é, teremos o mesmo cuidado que o povo do Antigo Concerto tiveram? Teremos nós a mesma provisão, a mesma preparação debaixo do Novo Concerto que o Antigo Concerto? A resposta é sim. Verás que o Deus Todo-Poderoso preparou e providenciou para os filhos de Israel, a partir de Moisés, para Arão, para Abiú, para os 12 anciões e os 70 anciões. Deus providenciou para eles e providenciou para o resto dos filhos de Israel a mesma coisa. O Senhor nos mostra que assim que o Pai fez aos filhos de Israel no Antigo Concerto, assim Cristo também, o Filho de Deus, o nosso Salvador, Cristo nosso Senhor, providencia para todo o seu povo hoje, de fato, o cuidado, a preocupação, a compaixão e a provisão e a preparação, o privilégio para nós no Novo Concerto é maior e é alto do que daqueles do Antigo Concerto. O Senhor providenciará adequadamente para cada membro da igreja. E para nós hoje, quer que tenhamos a certeza, assim que fez para os seus discípulos, fará para vós. Ele cuidou, providenciou, proverá para todos entre nós em nome de Jesus. Vemos aqui de que Jesus prontamente, ele fez ali a brasa e colocou ali peixe e havia pão. Assim que vieram, não começou a dizer que tu faça isso, tu faça aquilo, tudo já estava preparado para eles. Como é que podemos ver isso no Antigo Concerto? 1 de Reis 19, aqui 5. 19, 5, 1 de Reis. E tornaram a vir os mensageiros e disseram, assim fala bem a Nadab, dizendo, desculpe, 1 de Reis 19, 5. Ele estava em depressão, estava em desespero, estava cansado, fraco, estava quase a desistir e disse, olha, Deus me mata, tira-me de entre eles, porque as coisas são terríveis. E naquele momento de desencorajamento, o Deus Todo-Poderoso enviou um anjo e preparou para ele, disse, levanta-te e come. Veja o que Jesus disse e fez para os discípulos, estavam desencorajados, não sabiam se havia um futuro para eles. Então Pedro disse, agora vou a pescar. E outros também disseram, vamos contigo. E trabalharam toda a noite, não apanharam nada, a frustração era maior, o desencorajamento era maior. E Cristo veio e preparou a comida para eles. No teu desencorajamento, na hora do teu desencorajamento, o Senhor virá para ti. Irá preparar tudo o que você precisa e proverá para ti em nome de Jesus. Veja o verso 6 aqui. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. A caminhada é maior, ainda que a caminhada é maior, tudo que você precisa para a tua vida cristã, tudo que você quer para a viagem, está diante de ti. O Senhor proverá em nome de Jesus. E levantou-se e comeu e bebeu e foi de novo a dormir. De novo foi. Ele foi, levantou-se e pôs e comeu e bebeu, e com a força daquela comida
caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe e o monte de Deus. Tu vais se levantar e se moverá na força do Senhor. Hoje você vai se levantar. Você vai se mover na força do Senhor em nome de Jesus. Disse, 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Você não te faltará nada. O Senhor suprirá todas as tuas necessidades. Amém, amém. Lucas 22, 35. Lucas 22, estamos a ler 35. Aqui está a certeza de que o Senhor queria dar aos discípulos, mas agora ia ele para o céu. Mas nestes 40 dias de muitas provas infalíveis, depois da sua ressurreição, é o que lhes providenciou. Lucas 22, verso 35. E disse-lhes, quando vos mandar sem bolsa, alforje ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam. E a igreja diz, e os crentes dizem, nada, não te faltará nada. Ele suprirá as tuas necessidades. É por isso que somos ditos em Hebreus 13. Hebreus 13, verso 5. Hebreus 13, verso 5. Nos diz aqui na nossa Bíblia, sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Porque Cristo disse, o Deus Todo-Poderoso disse, o nosso providenciador disse, o Cristo ressurreto disse, não te deixarei, eu não te deixarei, nem te desampararei. Para quê? E assim, com ousadia, o que é que dizemos? Ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador. O que tu dizes? Estás a dizer isso confidentemente? Estás a dizer fortemente, com coragem? Estás a falar isso com certeza? O Senhor é o teu ajudador. O Senhor é o teu providenciador. O Senhor é quem te dá. Ele tomará cuidado de ti. Ele cuidará de ti. Os problemas não te submergirão. A falta do emprego não te destruirá. A fome não te matará. Ele providenciará para ti. Outras pessoas podem ficar com fome. Outras pessoas podem faltar. Tu não faltará nada. O Senhor é meu ajudador. E não temerei o que me possa fazer o homem. Olha o verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele fez no tempo passado, ele fará para ti. Salmos 34, 9 e 10. Salmos 34, 9 e 10. Nos diz que o cuidado, ele preocupa-se. Mostra-nos que ele providenciará. Nos diz que tu, em particular, não faltará. Salmos 34, 9. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma àquele que o teme. Não há escassez àquele que o teme. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. No capítulo 37, 3. Salmos 37, 3. Diz, confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e tu habitarás na terra. Nada cortará a tua vida e verdadeiramente serás alimentado. Verdadeiramente serás alimentado. De quem estás a falar? És tu. Essas bênçãos vêm, não há lágrimas, não há clamor, não há tristeza, não há remorso, não há depressão, não há desespero e serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele
e ele te concederá o que deseja o teu coração. Não desanima. Não desanima porque tenho este desejo. E o Senhor vai cumprir. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça. Não haverá injustiça em ti. Não és justo para nada. Aquela justiça produzirá muita coisa na tua vida em nome de Jesus. E como a luz, ele fará sobressair a tua luz como a luz e o teu juízo como o meio-dia. E descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. A tua prosperidade vem em teu caminho. Por causa do homem que executa astutos intentos. No verso 25 dizia. No capítulo 37, 25, diz: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo. Ele não te deixará, nem a sua descendência a mendigar o pão. Tu não vais mendigar. Teus filhos não mendigarão. Ele te satisfará. Ele te abençoará. Abençoará os teus filhos também. Abençoará a ti e a tua família. E todo o bom desejo da vida para a tua esposa, para o teu marido, para os teus filhos, um por um, ele cumprirá em nome de Jesus. Salmos 81, 10. Salmos 81, 10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e a encherei. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Verso 13. Se o meu povo, está a falar de mim, me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-iam sujeitado, e o tempo dele seria eterno. E eu o sustentaria com o trigo, ele te alimentará com o trigo mais fino, e o saciar com o mel saído da rocha. Ele te satisfará em nome de Jesus. Salmos 84, 10. Salmos 84, 10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do seu Deus, e quando tu vieres à presença do Senhor para respeitá-lo e estar nos seus átrios, do que em outra parte 1000, significa 3 anos. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas como obreiro, como segurança, na casa do Senhor, nas tendas da impiedade. Porque o Senhor, Deus, é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória a ti, para a tua família, para todos os seus discípulos. Não negará bem algum aos que andam na retidão. O tempo de bênção, o tempo de cuidado, o tempo da sua preocupação, o tempo da sua provisão, todas as suas necessidades são supridas. Romanos 8, 32. Romanos 8, 32. Aquele que nem a seu filho o poupou, mas o entregou por nós, quanto mais, como não nos dará também com ele, livremente nos dará todas as coisas. Farei isso pessoal. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por mim, como me não dará também com ele todas as coisas.
como ele também não me dará, tu crês isso? Ele não me dará, a tua expectativa será uma realização. Olha, para Filipenses 4, Filipenses 4, 19, Filipenses 4, 19, diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A expectativa, a espera já chegou. Necessidades supridas. Faltas supridas. A tua vida abençoada. Acima da tua expectativa. Segundo de Pedro 1. Segundo de Pedro, capítulo 1, 3. Segundo o seu poder, quantas coisas nos dará? Todas as coisas. Quantas coisas você espera? Todas as coisas. Deus é fiel. Cristo é fiel. Ele é digno de ser, porque com o seu divino poder nos tem dado todas as coisas que pertencem à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou à glória e na sua virtude pela qual nos tem dado. Eu não faltarei. Eu não terei falta. Pela qual nos tem dado grandíssimas promessas e preciosas, que por isto vades sedes participantes da natureza divina, tendo escapado à corrupção que há no mundo. Dou graças a Deus, Cristo já providenciou. Cristo encarará a tua necessidade. Ele cuida, a sua preocupação, ele é compassionante, ele providencia. Ele preparou tudo o que você precisa. É a revelação que temos concernente ao Senhor Jesus Cristo. Viemos ao ponto número 3 agora. A chamada e compaixão do nosso Cristo reinante. A chamada e compaixão do nosso Cristo reinante. Viemos a João 21, a partir do verso 12. João 21, verso 12. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Eles sabiam que era o Senhor. Revelou-se a eles, as suas ações revelaram. O seu cuidado lhes revelou, sua compaixão revelou, sua provisão miraculosa revelou-se, sabendo que era o Senhor. Jesus Cristo então disse: chegou, pois, Jesus e tomou o peixe e deu-lhe e semelhantemente o azeite, o peixe. Ele te dá tudo o que você quer, os seus dons tu receberás em nome de Jesus. Isso é agora a terceira vez que Jesus mostra-se a si mesmo aos seus discípulos, depois que ressuscitara da morte. Pedro referia a isto quando estava em casa de Cornélio, que comera com ele, morreu com ele, jantou com ele, dizia, em Atos capítulo 10, 40. Capítulo 10 de Atos, 40. Nunca esqueceu isso e tu não te esquecerás da bênção do Senhor. Será uma bênção especial. Era uma bênção espetacular. O tempo em que você não esquecer na tua vida e não esquecerás isso. A impartação na tua vida. A bondade de Deus sobre ti. Pedro não esqueceu. Atos 10, 40. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós. Olha para isso. Que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressuscitou dos mortos. Pedro lembrou-se que comemos com ele, bebemos com ele e nos mandatou para pregar às pessoas e para testemunhar que é ele que ordenou, foi ordenado por Deus para juízo dos mortos e dos vivos. Veja, ele providenciou para o seu povo e tu és parte do seu povo, proverá para ti. Eu disse, ele proverá para ti. Não te faltará nada em nome de Jesus. Olhemos em João, de novo, capítulo 4, João 4,
Estou lendo aqui o verso 10. João 4, verso 10. Aqui é o Senhor nos dizendo, João 4, 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheces o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Te dará mais do que o pão físico, a água física. Sim, ele fará. A água viva te dará. Salvação te dará. Gozo no teu coração ele te dará. A necessidade espiritual na tua vida ele te dará em nome de Jesus. Verso 13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, ele te satisfará até a plenitude. De manhã, à tarde, à noite, ele te satisfará com toda a satisfação. Ele encherá o teu coração com toda a mansidão e a solução das suas orações em nome de Jesus. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Agora, você és aqui hoje, continuas amanhã, depois da manhã, próximo ano, até o fim da tua vida, não te faltará nada. João 7, 37. João 7, 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e chamou e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele vai além da água física, vai além da bênção natural, da bênção material, que é para a nossa alma, para o nosso coração e espírito, para a nossa eternidade. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Do teu ventre, do teu interior, rios de água viva fluirá. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Agora foi glorificado e diz: irá nos encher até de transbordar. Ele fará isso na tua vida. Porque somos ditos em Romanos 14, 17. Romanos 14, verso 17. Que as promessas, o cuidado que nos dá, a promessa que nos dá, vão além do físico, vão além do natural. Em Romanos 14, 17. E contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho. Não é somente porque o reino de Deus não é limitado a pão e manteiga. O reino de Deus não é limitado ao emprego e provisão. O reino de Deus não é pão e manteiga, mas a justiça. Ele te encherá da justiça. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E terás gozo em nome de Jesus. O gozo eterno. O gozo maravilhoso. Um gozo interminável. O Senhor trará na tua vida em nome de Jesus. Diz de novo hoje: venha e jante. Ele lhes convidou e comeram, beberam com ele privadamente aqui na terra. Agora nos diz: vinde e jantai. Ele nos convida. Nós jantaremos com o Rei da Glória. Nós jantaremos no reino da glória. Nós o veremos. Nós o serviremos. Ele nos servirá também. Seremos como ele é. Sentaremos com ele no reino. Seremos vestidos de brancos, reinaremos com ele e reinaremos como reis. Ele reinará como um rei. Ele te convida hoje: venha e janta. Toma a água da vida. Toma a salvação. Veste-se da vestidura real. Vesta-se do branco e ele te dará o poder. Prepara-te e esteja pronto. Porque os santos de Deus jantarão com o Senhor. Apocalipse 22. Apocalipse 22. Estou lendo aqui o verso 17.
Apocalipse 22, 17. Diz: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, alguém quer aí hoje. E quem quiser, alguém quer a satisfação hoje. Alguém que quer o enchimento das promessas de Deus hoje. Alguém quer beber e jantar com o Senhor na satisfação hoje. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Está disponível para ti. Está disponível para mim. Está disponível para cada um de nós. Hoje, Ele nos abençoará. Bênção sobre nossa vida, continuar a nos abençoar. Quando o arrebatamento acontecer e os santos ressuscitar e nós que ficarmos vivos, sermos arrebatados, dou graças a Deus, tu estarás lá. Deixa que quando os santos estiverem marchando, tu estarás lá em nome de Jesus. Apocalipse 19, estou lendo o verso 7. Diz: alegre-se como filho de Deus. Temos motivo para nos alegrar. Diz: regozemos-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. E eu estarei pronto. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ser das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados, onde que estão? O povo bem-aventurado, onde que está? Será chamado para a boda do Cordeiro. E te dirá: venha e janta. E me disse: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Esta noite, eles jantaram com Cristo. Ele suprirá todas as tuas necessidades. Não tens que chorar, não tens que sofrer, não tens que te preocupar. Está disponível e é de graça. Disse: venha e janta. Serás abençoado esta noite. Levanta-te com os pés e diga: Senhor, eis-me aqui. Eu venho de acordo com as tuas promessas. Eis-me aqui. Eu venho de acordo com a sua provisão. Venha e janta, venha e janta. Abra a tua boca, não feche a tua boca. Há as bênçãos esperando por ti aí. A salvação disponível, santificação disponível, cura disponível, satisfação disponível, bênçãos disponíveis, todas as bênçãos, todas as coisas que você quer para cada um. Venha, 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 venha e janta.